Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e hoje vamos fazer o exame de Físico-Química A de 2022, primeira fase. Ora bem, antes de mais, os enunciados que foram retirados do exame são da versão número 1. Já sabem que, no caso das perguntas de desenvolvimento, não há absolutamente nenhuma diferença. Para as perguntas de escolha múltipla, a resposta na versão 1 e na versão 2 é exatamente a mesma. A única diferença é que a letra se encontra trocada, poderá não corresponder numa versão e noutra. De resto é tudo igual. Então, vamos a isso. Questão número 1. Em 2020 foi enviada mais uma sonda espacial ao planeta Marte, integrada na missão Mars 2020. Essa sonda transportou pela primeira vez na história da exploração espacial um pequeno helicóptero. Fazer voar um helicóptero em Marte foi um desafio. Os engenheiros sabiam que a aceleração gravítica de Marte, aproximadamente um terço da terrestre, ajudaria na descolagem, mas a sua atmosfera rarefeita iria tornar mais difícil a sustentação. Assim, o pequeno helicóptero de 1,8 kg de massa foi construído com duas hélices de 1,2 metros de diâmetro que rodam em direções opostas a 2.400 rotações por minuto. 1.1. Com os dados do altímetro, os engenheiros confirmaram o sucesso do primeiro voo de teste em que o helicóptero apenas efetuou uma trajetória vertical. Na figura 1 encontra-se representado o gráfico da altitude do helicóptero y em função do tempo t. Considere que o helicóptero pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 1.1.1. O gráfico da figura 1 permite concluir que entre 0 e T1 o helicóptero se afastou do ponto de partida. Entre T1 e T2 o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado. Entre T2 e T3 o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea. Ou entre 0 e T4 ocorreu uma inversão no sentido do movimento do helicóptero. Então vamos lá analisar. Entre 0 e T1 o helicóptero não se afastou do ponto de partida porque a altitude foi sempre a mesma. Portanto, é uma altitude próxima dos 0 metros. Entre T1 e T2 o movimento do helicóptero não foi uniformemente acelerado, foi uniforme porque, uma vez que o gráfico é retilíneo, significa que esteve a percorrer distâncias no y, no eixo dos y, iguais em intervalos de tempo iguais. C. Entre T2 e T3, o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea. Bom, o gráfico mostra que entre T2 e T3 não houve variação do movimento ao longo do eixo dos y do helicóptero. Se descreveu uma trajetória retilínea, teria de ter sido ao longo, por exemplo, do eixo do x, mas isso nós não temos possibilidade de verificar no gráfico e, portanto, nada podemos concluir. Sendo assim, hipótese T, entre 0 e T4 ocorreu uma inversão no sentido do movimento do helicóptero. Qual foi essa inversão no sentido do movimento? Bom, de T1 para T2 o helicóptero subiu e de T3 para T4 desceu. Portanto, algures entre os instantes 0 e T4 houve inversão no sentido do movimento do helicóptero e, portanto, vamos escolher esta opção para a opção correta para esta questão. 1.1.2. Em Marte, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero no deslocamento entre a posição inicial e a altitude máxima é 54 Joule, 18 Joule, menos 18 Joule ou menos 54 Joule. O trabalho realizado pela força gravítica vai ser o simétrico da variação da energia potencial, que vai ser simétrico da massa vezes a aceleração gravítica vezes a variação da altitude. Neste caso vai ser menos, a nossa massa é 1,8 kg. Atenção, a massa não muda pelo facto de estar em Marte, mas a aceleração gravítica vai mudar. Agora, em vez de ser G, portanto este G é para a Terra, portanto a verdadeira aceleração gravítica em Marte é 1/3 da aceleração gravítica na Terra, que são os 10. Isto tudo é a aceleração gravítica, vamos ver aqui em Marte, ok? Vezes a variação da altitude de um bocadinho acima dos 0 para um bocadinho acima dos 3,0, eu vou aproximar aquilo a 3,0, né? Isto fica 1/3 vezes 3 dá 1, portanto fica só 1,8 vezes 10, 18, portanto menos 18 Joule, e portanto na versão 1 isto corresponde à escolha da opção C. 1.1.3. Considere uma parte do percurso em que o helicóptero se move com velocidade constante. Qual das opções pode representar na mesma escala as forças que atuam no helicóptero? A força de sustentação gerada pela rotação das hélices, Fs, e a força gravítica, Fg.
Bem, então se o helicóptero se move com velocidade constante, significa que a resultante das forças que estão aplicadas ao helicóptero é zero. E, portanto, vamos escolher a opção, independentemente das versões, em que isso acontecer. No caso, aqui é a opção B. Portanto, uma puxa para baixo e a outra vai necessariamente puxar para cima para que se cancelem e tem que ter a mesma intensidade. Portanto, mais uma vez, a opção B. 1.2. Qual das expressões seguintes permite calcular em metro por segundo o módulo da velocidade de um ponto na extremidade de uma hélice do helicóptero? Olha, então, portanto, já que nós temos para realizar este exercício, primeira coisa, temos aqui uma velocidade angular que é de 2400 rotações por minuto. Okay? Não parece que é uma velocidade angular, mas é. E nós vamos ter que passar isto para o SI para fazer o exercício. Depois também dizem que as nossas pás têm um diâmetro de 1,2 metros, portanto isto implica, como é natural, que o nosso raio, portanto já calculo a partir daqui, é 1,2 sobre 2, que é 0,6 metro. Portanto nós temos aqui uma partícula que esteja aqui. Portanto, tem aqui o centro de rotação, temos aqui as nossas pás a fazer uma rotação, uma partícula que esteja aqui à distância de 0,6 metros do centro de rotação vai ter uma certa e determinada velocidade linear. Como é que nós calculamos essa velocidade linear? V igual a ômega vezes o raio. O nosso raio já temos, a nossa velocidade angular, o ômega, também já temos, é só mesmo uma questão de passar isto para o SI. Portanto fica 2400 rotações por 1 minuto, que é a mesma coisa que 2400 rotações por cada 60 segundos, portanto já está para segundo, e ainda em cada rotação, portanto temos que passar isto para radiano. Em cada rotação efetuada vai-se varrer um ângulo de 2π radianos, então 2π vezes 2400, e isto passa de rotação para radiano. A dividir por 60 segundos, e isto agora, depois de fazer as contas, fica no SI, mas nós não vamos fazer as contas porque nós temos uma expressão cujas contas ainda não são feitas. Bom, então, retomando, portanto, a nossa velocidade linear então fica 2π vezes 2400 vezes o raio, que são 0,6 metros, 0,6, e depois isto vai tudo a dividir por 60 pelos 60 segundos. Okay? Portanto, temos que escolher uma opção que contenha isto por esta ordem, por uma ordem diferente, mas portanto, já sabem que a multiplicação é comutativa. Portanto, isto na versão 1 corresponde à escolha da opção C. E já estamos a fazer a pergunta 1.3. A entrada da sonda na atmosfera de Marte foi uma das fases críticas da missão. A interação da onda com a atmosfera provocou um aumento significativo da temperatura do seu revestimento. Numa aproximação à situação real, esquematiza-se na figura 2, que não está à escala, uma parte de um percurso retilíneo da sonda ao entrar na atmosfera marciana entre a posição A e a posição B. Admita que, sobre a sonda, atuam três forças constantes: a força gravítica, Fg, uma força perpendicular à trajetória, F, e a força de arrasto, ou seja, a força de atrito aerodinâmico, Fa. Admite que a sonda de massa 1050 kg passa pela posição A com uma velocidade de 16.500 km por hora e descreve uma trajetória que faz um ângulo de 80 graus com a vertical. Considere que no percurso entre A e B, a sonda perde 55% da sua energia cinética inicial. A intensidade da força de arrasto é, em média, 30 vezes superior à da força gravítica. Determina a distância percorrida D, apresenta todos os cálculos efetuados. Ora bem, este é o primeiro exercício que vai dar aqui um bocadinho mais de trabalho a resolver, mas vamos lá com calma. Primeira coisa, nós queremos saber o deslocamento. Né? Estes deslocamentos, normalmente nós vamos fazer o trabalho realizado por uma determinada força, neste caso é a força resultante, por a soma de todas as forças é que vai dar o deslocamento do móvel. Vai ser igual à força resultante vezes o nosso deslocamento pretendido, vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Em particular, este movimento é retilíneo, portanto, este ângulo há de ser de 0 graus a 180 graus. Um pouco mais à frente nós vamos ainda decidir isso. Primeira coisa, como é que nós vamos calcular o trabalho realizado pela força resultante? Ora, nós sabemos do contexto do problema que existem aqui dissipações de energia. Portanto, vamos lá buscar a variação de energia mecânica. Isto aqui vai ser dado pela variação de energia mecânica. Mas a variação da energia mecânica vai ser a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial.
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular cada uma destas coisas e depois vamos fazer vamos voltar aqui a esta fórmula para fazer a soma e fazer o cálculo final. Variação de energia cinética. Já temos aqui a informação praticamente toda. Diz assim: considere que no percurso entre A e B, a sonda perde 55% da sua energia cinética inicial. Então, se perde 55% da sua energia cinética inicial é porque a variação da energia cinética é 55%, ou seja, 0,55% de energia cinética inicial. E esta energia cinética inicial é o quê? Vai ser 0,55, né, vezes 1/2 da massa, que é 1050, vezes o quadrado da velocidade. Bom, agora temos aqui uma velocidade no ponto A, que é a velocidade inicial, em km por hora, que nós vamos ter que converter para metro por segundo. Portanto, é 16.500 km por hora. Portanto, é 1,65 vezes 10 à quarta quilómetro, multiplica por 10 ao cubo para passar para metro. Já vem a metro. Agora, a dividir por hora, mas hora é 3.600 segundos, portanto 3,6 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo corta com este, fica só 1,65 vezes 10 à quarta a dividir por 3,6, e isto já vem em segundo, e portanto o resultado disto já vem em metro por segundo. Portanto, eu já fiz previamente o cálculo para isto ser um pouco mais rápido e fica 4,583 vezes 10 ao cubo metro por segundo. Então, o que é que nós vamos colocar aqui? 4,583 vezes 10 ao cubo, e atenção, isto é a velocidade ao quadrado, quadrado da velocidade. O meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, e depois os 0,55 do 55% que perde, da variação da energia cinética. E isto tudo junto dá 6,06 vezes 10 à nona joule. Isto é para a variação de energia cinética. Relativamente à variação de energia potencial, portanto, a variação da energia potencial vai ser a massa vezes a aceleração gravítica vezes a variação da altura. Esta massa vão ser os mesmos 1050 kg. Atenção ao pormenor da aceleração gravítica, 1/3 da aceleração gravítica à superfície da Terra, que são os 10 metros por segundo quadrado aproximadamente. E agora esta variação da altura, temos que ir lá fazer trigonometrias. Ou seja, nós não temos aqui nenhuma possibilidade de dar um valor concreto. A única coisa que nós podemos fazer é expressar esta variação de altura em função do deslocamento que ainda vamos ter de calcular do móvel em questão. Temos aqui basicamente este triângulo retângulo, em que este deslocamento desta vertical do ponto A até à vertical do ponto B vai ser a variação da altura. Este aqui é o nosso deslocamento, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Portanto, como tal, e temos a informação de que este aqui são 80 graus. Assim, queremos o cateto oposto, aliás, adjacente a este ângulo aqui, e portanto, temos um cosseno de 80 graus, a ser igual ao cateto adjacente ΔH sobre a hipotenusa, que é o nosso deslocamento. Portanto, aqui sai que o nosso deslocamento vai ser, aliás, nós queremos a variação da altura, ΔH, deixa passar o deslocamento para aqui, fica deslocamento vezes cosseno de 80 graus. Okay? Aqui, vezes, vou trocar, que é para ficar tudo, o que tem numérico tudo junto, cosseno de 80 graus, vezes o deslocamento. Okay? Então, em particular, outra coisa, isto só dá o comprimento deste lado, mas nós sabemos que o deslocamento é feito daqui de cima cá para baixo e, portanto, isto perde. Portanto, vamos ter que acrescentar aqui um menos, forçar aqui um menos para dizer que a variação da altura é negativa. Vou pôr o sinal menos aqui atrás. Okay? E isto vai dar, portanto, esta coisa toda junta, até chegarmos aqui ao deslocamento, vai dar menos aproximadamente 608 e multiplicado pelo deslocamento, que nós ainda não sabemos quanto é que é. E isto já vem em joule, né? Porque tudo o resto já vem no SI. E, portanto, isto significa que o trabalho realizado pela força resultante é a variação de energia mecânica, que é a soma destas duas variações. Em particular, isto é negativo, porque ele perde energia cinética. Isto é negativo e tinha que acrescentar aqui, forçar aqui um bocadinho o sinal de menos. Vinha do contexto do problema, não vinha propriamente dos cálculos. Agora, a variação da energia mecânica vai ser menos
6,06 vezes 10 à nona, menos 608 D, e esta coisa toda vem já em joule. Portanto, não sei exatamente quanto é que variou a minha energia mecânica, mas sei em função do deslocamento do nosso móvel. Como vai aparecer depois também aqui um deslocamento no resto da equação, depois vamos ter que resolver em ordem ao deslocamento para poder de alguma forma resolver isto. Bom, então até agora temos esta situação. O trabalho realizado pela força resultante é esta parte que tem a ver com a variação de energia cinética, esta parte tem a ver com a variação de energia potencial, é igual à força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado por estes dois vetores. A próxima coisa que nós vamos fazer agora, como cálculo auxiliar, antes de fazermos o cálculo final, que é este aqui, portanto o objetivo é ir buscar isto aqui, que depois também vai aparecer aqui como este parâmetrozinho, vai ser a nossa força resultante. Okay? E para a força resultante, basicamente nós temos o seguinte, temos aqui, vamos fazer aqui um à parte. Temos aqui a nossa sonda, temos uma força que é perpendicular, temos força gravítica, a nossa força, e tem aqui uma força de arrasto que nos dizem que é igual a 30 vezes a força gravítica. Okay? Basicamente temos isto. A nossa força resultante, visto que o deslocamento é ao longo desta direção, a nossa força resultante tem que ser ao longo desta direção. Portanto, eu vou só projetar aqui, esta força é perpendicular, portanto não realiza trabalho absolutamente nenhum. Okay? Portanto, na minha força resultante eu vou só ter que projetar aqui esta contribuição deste bocadinho da força gravítica. Okay? E esta outra parte perpendicular, esta componente perpendicular da força gravítica, vou chamar de força gravítica Y, e esta força gravítica X. Esta vai cancelar com esta outra força e não vai contribuir em nada para o movimento em questão. Portanto, a nossa força resultante vai ser estas 30 vezes a força gravítica e aqui este bocadinho da força gravítica segundo x. E agora é o quê? Nós sabemos que isto aqui faz um ângulo de 80 graus com a vertical, não é? E portanto este ângulo aqui vai ser de 20 graus. Aqui vai ser de 20 graus. Uma vez que isto aqui faz um triângulo retângulo e isto aqui é o cateto oposto a este ângulo, sai daqui que o seno de 20 graus vai ser igual à força gravítica segundo x, a dividir pela nossa hipótese que é a força gravítica. Ok? Ou seja, a força gravítica segundo x, este bocadinho que nós estamos interessados em saber, vai ser força gravítica vezes o seno de 20 graus. Okay? E agora, o que é a força gravítica? É a massa. E portanto vamos deixar assim. Depois aqui temos, pronto, atenção, agora temos que somar estes dois vetores. Vamos fazer assim, vamos fazer 30 por um lado da força gravítica, mais, menos, força gravítica, segundo o seno de 20 graus, e isto vai dar 30 menos o seno de 20 graus, e isto tudo a multiplicar pela nossa força gravítica. Okay? Que é igual a massa vezes, atenção, 1/3 da aceleração gravítica da Terra. Okay? Portanto, isto é a nossa força gravítica. Portanto, agora, fazendo os cálculos, eu já fiz aqui os cálculos de antemão só para acelerar um bocadinho o processo. Isto vai dar 1,038 vezes 10 à quinta, e isto vem em Newton. Okay? Isto vai ser a nossa força resultante. Agora, vamos juntar este elemento aqui, ok? E vamos então fazer o cálculo final. Bom, e a partir daqui é basicamente cálculos numéricos relativamente chatos, portanto eu já fiz isto previamente, só para acelerar um bocadinho a resolução deste exercício. Primeira coisa, só temos ainda que decidir quanto é que vai ser este cosseno de θ, que é a única coisa que nos faltava. E, observando de facto o nosso esquema de forças, nós temos aqui a partícula em A, vai aqui para B, mas, no entanto, a maior parte da força vai aqui para trás. Portanto, a força resultante é um bocadinho aqui de uma componentezinha da força gravítica, mas a maior parte é esta força de arrasto. Portanto, a força resultante também é para aqui, fica um bocadinho mais pequena do que esta força de arrasto, portanto, é contrária ao movimento. Portanto, este θ é de 180 graus e, portanto, este cosseno de 180 graus vai ser menos 1 e, portanto, este menos vai passar aqui para trás da força. Portanto, a força já foi calculada, é 1,038 vezes 10 à quinta, multiplica pelo deslocamento e depois este deslocamento vai aparecer aqui. A partir de agora é só resolver esta equação que nós temos aqui
em ordem ao deslocamento, que é a única variável que nós temos. Portanto, isto passa para aqui para este lado, troca de sinal, vou colocar o D em evidência e isto tudo vai passar para aqui, dividir. Pronto, este aqui, desta soma vai ser, isto não está correto. Daqui sai uma coisa que é negativa, que depois vai cortar com este sinal, que é para o nosso deslocamento ser positivo, que é como convém, né? E a partir daqui, portanto, dos cálculos, basicamente vai sair este resultado aproximado de 5,8 vezes 10 à quarta metros. Okay? Fica ao vosso critério fazer aqui os cálculos com cuidado, mas basicamente o raciocínio é este. Portanto, este exercício está feito. E já estamos então a fazer a questão número 2. Para preparar uma futura expedição a Marte, na missão Mars 2020 seguiu o módulo MOXIE. Este dispositivo foi concebido para testar pela primeira vez a produção local de dioxigênio, O2, a partir do dióxido de carbono, CO2, existente na atmosfera marciana, de acordo com as semi-reações traduzidas por 1. CO2 mais 2 eletrões produz monóxido de carbono mais o íon óxido. Número 2. 2 íons óxido produzem 4 eletrões mais O2, ou seja, o nosso dioxigênio. 2.1. Na semi-reação representada em 1, a variação do número de oxidação do carbono é menos 2 ou mais 2, sendo CO2 a espécie oxidante ou então a espécie redutora. Então vamos lá começar a atribuir números de oxidação a estas substâncias. Portanto, para um oxigênio, já sabemos que a regra normalmente é menos 2, eu não sei para peróxidos ou com flúor que não é o caso. Este carbono vai ser X, de modo que X mais 2 vezes menos 2 seja igual a 0, porque isto é neutro, não é nenhum íon. X é menos 4 é igual a 0, e portanto X vai ser igual a 4. Portanto aqui eu vou atribuir o número de oxidação mais 4 para este carbono na molécula de dióxido de carbono. Para o monóxido de carbono temos mais uma vez menos 2 para o oxigênio, e portanto o carbono tem que ser o simétrico, que é para isto dar 0 novamente, portanto tem que ser mais 2. Okay? Portanto, passou de 4 para mais 2, portanto, a variação do número de oxidação é menos 2. Okay? Depois, esta reação é uma reação uma semi-reação de redução, portanto, o dióxido de carbono combina-se com eletrões, ficando reduzido. Portanto, se ficou reduzido é porque provocou a oxidação de outra espécie qualquer, e portanto é uma espécie oxidante. E isto na versão 1 leva-nos para a escolha da opção B. E já estamos então a fazer a 2.2. Calcula o número de módulos MOXIE necessários para produzir 1000 kg de oxigênio em 365 dias. Considere que o módulo MOXIE consegue retirar por hora 16,70 grama de CO2 da atmosfera marciana e que a transformação de CO2 em O2 tem um rendimento de 50%. Admita que a duração de um dia em Marte é aproximadamente igual à de um dia terrestre, presente todos os cálculos efetuados. Bom, então a primeira coisa que nos pedem aqui, ainda que não explicitamente, obriga-nos basicamente a ir buscar a reação global para que nós possamos de facto fazer cálculos estequiométricos e calcular massas e números de mole e essas coisas todas. Portanto, vamos somar estas duas semi-equações, mas primeiro isto tem que estar acertado. Daqui deste lado tem 2 íons óxido e aqui só tem 1. Portanto, vou multiplicar isto tudo por 2. Ok? Este 2 passa a 4. 2. As cargas entre partícula também já estão acertadas. Agora esta carga pode cortar com esta. Este íon óxido pode cortar com este. E o que é que sobra? Do primeiro membro sai 2 CO2. Vou começar já a pôr aqui os estados físicos, também é sempre bonito pôr. Vai produzir, e daqui fica 2 monóxido de carbono gasoso, mais, e falta aqui este O2, que é a parte principal. Portanto, isto aqui não nos interessa, a reação, mas o que interessa é, a partir daqui, obter aqui. Bom, agora já podemos começar a fazer, de facto, os cálculos estequiométricos que são necessários. E agora dizem-me que cada módulo consegue retirar por hora a quantidade de 16,70 grama de dióxido de carbono da atmosfera marciana. O que é que isto vai... Com isto, o que é que eu consigo produzir de oxigênio? Portanto, o meu objetivo é ir buscar 1000 kg. Vou só começar por fazer por cada módulo e por cada hora quanto é que é possível fazer. Bom, então a primeira coisa, massas molares. Massa molar do
dióxido de carbono, 44,01 grama por mol. Massa molar do oxigênio vai ser 32,00 grama por mol. Ok? Então, a partir daqui, quantas mol é que eu consigo ir buscar, captar de CO2? Consigo ir buscar o número de mol, vai ser 16,70, que é a massa da amostra, portanto estou a utilizar massa sobre massa molar, sobre os nossos 44,01, e isto vai dar, já fiz aqui previamente as contas, 0,379 aproximadamente, ok? Bom, e agora é que vai ser importante a estequiometria da nossa reação. Olha, 2 mol daqui, cada vez que eu ponho a reagir 2 mol daqui, eu só vou produzir 1 mol daqui, ok? Então, só porque isto não tem a ver com o rendimento, isto tem a ver com a estequiometria da própria reação. Mesmo que eu, de 100% desta quantidade, conseguir fazer reagir tudo, eu aqui só consigo produzir só metade da quantidade de substância. Portanto, daqui eu consigo produzir o N de... Portanto, isto é o N para o CO2. Para o O2 vai ser 0,379 a dividir por 2. Ou seja, isto vai dar 0,190 mol aproximadamente. Mas isto é assumindo um rendimento de 100%. Só que o meu rendimento não é 100%, na realidade é de 50%. E o que era o rendimento da minha reação? Então, o rendimento há de ser a quantidade obtida sobre a quantidade esperada, ou calculada, ou teórica. Ok? Vamos ver. Agora, então, o que é que eu quero? Tem isto aqui, é 0,50, né? O meu N esperado, ou seja, teoricamente era estes 0,190 e portanto sai daqui que o N obtido é só passar este 0,190 para aqui a multiplicar por 0,5, ou seja, é metade disto, ok? Portanto, para eu ter, porque eu tenho um rendimento de 50%, em vez de eu produzir por cada hora e por cada módulo 0,190 gramas, aliás, mol de O2, só vou produzir 0,190 sobre 2, ou seja, isto é a mesma coisa que multiplicar por 0,5, né? E isto vai dar 0,0949 mol de oxigênio, ok? Bom, e agora, o que é que isto se traduz a nível de massas, que é realmente aquilo que eu preciso saber. Portanto, estas mol correspondem a, e agora vou utilizar mais uma vez isto, portanto, a massa de oxigênio vai ser, agora vou passar isto para o outro lado, fica o número de mol a multiplicar pela massa molar, vai ser 0,0949 vezes 32,00 para a molécula de oxigênio, atenção, estou a trabalhar com o oxigênio neste momento, e isto vai nos dar a quantia de 3,0375 grama de oxigênio, de dioxigênio, ok? O2. Portanto, isto é por cada hora e por cada módulo, ok? Cada hora e por cada módulo. Agora, vamos assumir que o dia marciano tem exatamente as mesmas 24 horas que o dia na Terra. Vamos multiplicar isto por 24, esta quantidade aqui por 24, e depois por 365, para saber quanto é que eu consigo produzir disto em 365 dias. Ora, isto vai-nos dar 26.592,5 grama, okay? Ao final dos 365 dias, por cada módulo, isto é para um módulo apenas, ok? Depois primeiro vou passar para quilograma, isto fica 26,5125, não é preciso nos algoritmos significativos, portanto em quilograma, ok? Ao final dos 365 dias para cada módulo. O meu objetivo é produzir 1000 kg de oxigênio. Portanto, um módulo só me vai produzir isto. Então, de quantos módulos é que eu necessito? Bom, vou ver quantas vezes é que isto é maior do que isto, que é para multiplicar o número de módulos por esse valor. Então vou fazer basicamente 1000 a dividir por 26,5
1, 2, 5. E isto vai dar aproximadamente 37,6 módulos. Okay? Mas eu não posso pôr 0,6, posso pôr 37 módulos, mas não posso pôr 0,6. Portanto, isto é assim, deste cálculo nós temos que tomar uma decisão. Portanto, uma vez que eu só posso colocar um número inteiro de módulos, eu coloco 37 ou coloco entre 38. E não é uma questão de aproxima para cima. É uma questão de, se eu utilizar 37 módulos, eu não vou produzir os 1000, vou produzir um bocadinho menos do que 1000. Okay? Portanto, vou precisar no mínimo de 38. Portanto, a resposta é 38 módulos. E vou conseguir realmente produzir um bocadinho mais do que os 1000 kg, mas pelo menos os 1000, a quantidade mínima dos 1000, essa está mesmo garantida. Okay? E portanto esta vai ser a resposta a esta pergunta e portanto a 2.2 também já está resolvida. E avançamos rapidamente para a questão número 3. A procura de vida extraterrestre envolve a detecção de substâncias cuja existência pode ser indicadora da presença de vida. 3.1. O metano, CH4, é uma dessas substâncias e já foi detectado em Marte. A molécula de CH4 apresenta geometria piramidal trigonal ou tetraédrica e é polar ou apolar. Bom, a molécula tem 5 átomos e não existem elétrons não ligantes em torno do átomo central, que é o carbono, portanto é tetraédrica. E nesta representação não é tão óbvio, mas se eu representar a molécula como que espalmada no plano, então, basicamente assim, em que os átomos de hidrogênio estão mais afastados possível, mas no plano o máximo afastamento é estes 90 graus, não dá para fazer mais. Aqui nós podemos verificar que existe de facto um momento dipolar, ou seja, o carbono atrai os elétrons de partilha mais fortemente do que o hidrogênio, mas também o faz em relação a este e, portanto, um destes momentos dipolares acaba por cancelar este e aqui também. Portanto, uma coisa acaba por cancelar a outra e, portanto, eu vou classificar a molécula como apolar. Portanto, e a geometria é tetraédrica. Ok? Pronto, e esta está respondida. 3.2. A descoberta da origem do metano, CH4, de massa molar 16,05 g por mol, em Marte, irá provavelmente requerer medições isotópicas. No planeta Terra, o carbono apresenta dois isótopos estáveis, o carbono 12 e o carbono 13. A fração molar do isótopo 13 no carbono é 0,0108. Calcula o número de átomos do isótopo carbono 13 presentes numa amostra de 1000 g de CH4 terrestre. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos lá isto. A fração molar é sempre dado como a quantidade em mol daquela substância cuja fração molar nós queremos calcular, neste caso o número de mol de carbono 13, a dividir pelo número de mol de todos os carbonos. Portanto, vou pôr assim, portanto, indiferenciado, portanto, isto representa todo e qualquer isótopo de carbono. O que é que nós sabemos? Sabemos que esta fração molar é 0,0108, ok? Portanto, se eu conseguir ir buscar o número de mol de átomos de carbono total, independentemente de facto de ser isótopo 13 ou não, então automaticamente é só passar para aqui e multiplicar por 0,108. Então vamos lá a isto. CH4, cuja massa molar também já nos é dada, não é preciso calcular, que é 16,05 g por mol. Eu quero saber qual é o número de mol. Então o número de mol é a massa do composto a dividir pela massa molar e qual é a massa do composto? É 1000 g. Então 1000 a dividir por 16,05 e isto vai dar 62,305 mol de átomos de carbono na sua totalidade. Bom, então isto aqui vai para aqui na nossa fórmula e isto vai para aqui, fica 0,0108 é igual a número de mol de carbono 13 a dividir por 62,305 mol para todos os isótopos de carbono. Isto passa para aqui a multiplicar 0,0108 vezes 62,305 igual ao número de mol de carbono 13 e, portanto, o número de mol de carbono 13 há de ser igual a
0,6729 mol. Ok? Isto para carbono 13. Agora é só calcular mesmo o número de átomos, é multiplicar isto pelo nosso número de Avogadro, significa 0,6729 vezes 6,02 vezes 10, 23, e isto vai dar 4,05 vezes 10, elevado a 23 átomos de carbono 13, que era aquilo que era solicitado no exercício, e portanto o 3.2 já está feito. E já estamos a fazer a questão 3.3. Num átomo de carbono no estado fundamental existem 4 ou 2 eletrões de valência distribuídos por 1, 2 ou 3 orbitais. Bom, então vamos lá ver a configuração eletrónica do átomo de carbono. Portanto, o carbono tem 6 prótons, logo tem 6 eletrões. Para a 1s vou ter 2 eletrões, depois vou preencher os eletrões da 2s e só posso colocar 2, já tenho 4, faltam 2. Vai para a orbital que tem a seguir, que é a 2p, 2p2. Estes são os eletrões de valência e, portanto, são 4 eletrões de valência. Okay? Distribuídos por 2 orbitais, iríamos nós pensar. Só que não, porque, atenção, a 2p subdivide-se na 2px, 2py e 2pz. Portanto, se a gente quiser ser um pouco mais rigorosos do que isto, podemos fazer um S2, 2S2, 2px, 2py, 2pz, e agora estes 2 eletrões vão, o primeiro vai, por exemplo, para 2px, portanto, como eles não têm distinção de energia, é irrelevante, mas um deles vai para uma orbital e o outro, por causa da regra de Hund, vai para outra qualquer orbital, por exemplo, pode ser aqui para 2py, ok? Então, no estado fundamental, estes 4 eletrões de valência vão ocupar 3 orbitais, a 2s, e depois 2 dos eletrões vão se distribuir por uma destas 3 orbitais 2px, y ou z. Okay? Portanto, são 3 orbitais. 3 orbitais. E na versão 1, isto é a opção B. E vamos então para 3.4. Na figura 3 está representada a fórmula de estrutura da molécula de uma substância presente no solo marciano. Esta substância pertence à família A dos aldeídos, B das aminas, C das cetonas ou D dos álcoois. Estou a ver que contém um grupo funcional hidroxilo, portanto as coisas que estão ligadas aos grupos funcionais hidroxilos são álcoois. Portanto, isto é um álcool. Próxima. Questão número 4. Um navio transporta metano, CH4, de massa molar 16,05 g por mol, acondicionado em tanques. Um tanque, na sua capacidade máxima, contém 1,17 vezes 10 à quinta kg de CH4 liquefeito. O CH4 liquefeito tem massa volúmica de 0,4241 g por centímetro cúbico. 4.1. Calcula a massa máxima de CH4 que seria possível transportar num tanque caso esta substância se encontrasse no estado gasoso em condições PTN. Apresente todos os cálculos efetuados. Então, eu quero metano na forma gasosa. Aquilo que nós sabemos em relação aos gases, por exemplo, é que a quantidade de matéria de um determinado gás é o volume que este ocupa a dividir pelo seu volume molar. Em particular, já sei que isto está em condições PTN e, portanto, isto são os nossos habituais 22,4 cm3 por mol. A única coisa que eu tenho que ir buscar é o volume do recipiente. O volume do recipiente nós vamos buscar a partir dos dados que nós temos quando ele carrega o metano liquefeito, porque o volume do recipiente não muda independentemente do que lá está. Pronto. Então, de qualquer forma, como é que nós depois relacionamos este número de mol com a massa? É também a forma habitual, o número de mol é igual à massa da amostra sobre a massa molar. A partir daqui tiro que a massa de metano é o número de mol a multiplicar pela massa molar do metano, que nós já temos, que são os nossos 16,05 g por mol. Okay? Bom, agora, o que é que nós precisamos? Precisamos mesmo de saber é o volume do recipiente. Em particular, para eu não ter que estar a calcular uma mol e depois substituir aqui, eu vou fazer o seguinte. O número de mol é igual a isto, mas também é igual a isto. Então estas duas coisas têm que ser iguais uma à outra. Então eu vou só fazer assim. Primeiro, massa a dividir pela massa molar, e isto é igual a isto. É igual ao volume sobre o volume molar. Portanto, a massa, que é exatamente aquilo que eu quero, é só passar isto para o outro lado aqui e multiplicar. Volume do recipiente vezes a massa molar sobre volume molar. Já sei isto. Falta só ir fazer um cálculo auxiliar para ir buscar o volume do recipiente. Vamos lá fazer isto então. Vou aproveitar este bocadinho aqui.
E agora temos um recipiente que transporta CH4 no estado líquido e a massa de CH4 que aqui está, dizem-me, é 1,17 vezes 10 à quinta kg. Dizem-nos que a nossa massa volúmica ou a densidade é 0,4241 grama por centímetro cúbico. Mas é ou não é verdade que este grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que quilograma por decímetro cúbico? Porquê que eu quero fazer esta conversão? Porque eu tenho esta massa em quilograma. Mais prático passar isto para quilograma por decímetro cúbico. É o que eu fiz. O grama ficou 1000 vezes maior, mas o centímetro cúbico para decímetro cúbico também ficou 1000 vezes maior. Então, na realidade, eu tenho que fazer alguma coisa? Não, não tenho que fazer nada. Fica os mesmos 0,4241, mas agora em quilograma por decímetro cúbico. O que é que isso me faz? Faz-me que, quando eu vou fazer massa volúmica igual a massa sobre o volume, portanto, daqui para ir buscar o volume, já vem em decímetro cúbico, ok? Portanto, o volume passa para aqui, a densidade passa para ali a dividir. Fica volume igual a massa sobre a densidade, que é igual a 1,17 vezes 10 à quinta kg por 0,4241 kg por centímetro cúbico, e agora isto vai-me dar uma coisa em decímetro cúbico. Okay? Vai ser, já fiz as contas previamente, isto vai dar 275.873 decímetros cúbicos. Bom, portanto isto é o nosso volume do recipiente. Eu agora vou colocar aqui. Portanto, agora vou continuar a fazer este cálculo. Portanto, a nossa massa vai ser o volume 275.873 a multiplicar pela massa molar do metano, que é 16,05 grama por mole. 16,05. E agora vai dividir pelo volume molar, que são os 22,4 cm3 por mole. Portanto, isto dá uma massa de 1,98 vezes 10 à quinta, e isto vem em grama, ok? Isto vem em grama. E pronto, como isto é um exercício de química, nós vamos apresentar a nossa massa em grama e, portanto, a nossa resposta está dada. E vamos então para a 4.2. A reação do CH4 com o dioxigênio, O2, em fase gasosa é traduzida por CH4 gasoso mais 2O2 gasoso produz CO2 gasoso mais 2H2O gasoso, em que a entalpia é de menos 890 kJ. 4.2.1. Na reação completa do CH4 proveniente do tanque do navio de transporte são libertados ou consumidos e 6,49 vezes 10 elevado a 12 ou 8,90 vezes 10 à quinta joule de energia. Bom, então a primeira parte da nossa resposta é: são libertados porque a nossa entalpia é negativa e, portanto, a nossa reação é exotérmica e, portanto, o balanço é um balanço positivo, ainda que o sistema absorva alguma energia para quebrar ligações, devolve muito mais cá para fora e, portanto, são libertados 890 kJ, pressuponho por mole. Portanto, normalmente as entalpias vêm em kJ por mole. Eu não sei se está aqui omitido por lapso ou de propósito. Portanto, mas é com isto que nós vamos trabalhar. Portanto, a nossa energia que é libertada é 890 kJ por mole de CH4 que viaja. Okay? Então, quantas moles é que nós temos? Uma coisa, isto diz respeito ao problema de 4, ou seja, é a capacidade máxima que contém estes 1,17 vezes 10 à quinta kg de CH4 liquefeito, que depois passa para a fase gasosa e depois é que vai reagir. Okay? Portanto, cuidado com isto, não utilizem os dados da 4.1, ou seja, da pergunta anterior. Cuidado com essas situações, porque são rasteiras. Então vamos ver. Quantas moles é que tem aqueles 1,17 vezes 10 à quinta kg de CH4 liquefeito? Okay? Para já, isto em grama fica 1,17 vezes 10 à quinta vezes 10 ao cubo, portanto 1,17 vezes 10 à oitava grama. O número de mole há de ser a massa da amostra sobre a massa molar, ou seja, 1,17 vezes 10 à oitava grama por 16,05 grama por mole. E, portanto, isto agora vem em mole e vai dar 7
289.719 mol. E vamos usar este número tal e qual como ele está. E agora vamos calcular o quê? Se uma mol liberta esta quantidade de energia, agora é só multiplicar esta energia por este número de mol. Portanto a energia que é de facto libertada há de ser 890. Atenção, isto vem em kJ, portanto a nossa energia também vem em kJ e depois nós temos que passar para joule. Ou então podemos já fazer vezes 10 ao cubo e já passamos os kJ e já convertemos em joule. A multiplicar por estes 728.719, ok? 7.289.719, e esta energia vai ser então, vamos até 6,49 vezes 10 elevado a 12 e já vem em jogo, eu já passei para jogo, ok? E pronto, cá está. E esta é a resposta a 4.2.1. 4.2.2. O dióxido de carbono, CO2, ao reagir com a água de chuva origina um ácido fraco, o ácido carbónico H2CO3. A primeira ionização do ácido carbónico em água pode ser traduzida por H2CO3 aquoso mais H2O líquido, converte-se em HCO3 menos aquoso mais H3O mais aquoso. Quais são as duas espécies que resultam da segunda ionização do ácido carbónico em água? Bom, então a partir desta primeira equação vamos pegar na substância que depois tem a possibilidade de gerar ou de ceder mais prótons, que é esta aqui, este íon, e este íon agora, HCO3-, portanto íon hidrogênio carbonato, no estado aquoso, vai reagir com uma outra molécula de água e agora vai ceder mais um próton. Portanto, este aqui, H2, cedeu um próton à água, ficou só H, e este último próton que falta, vai ser cedido à água e agora vai formar o quê? Portanto, este íon fica só CO3, mas agora, como perdeu uma carga positiva, fica duas vezes negativo, 2 menos, estado aquoso, mais, e esta água passa a H3O+, também, H3O+, no estado aquoso. Então, quais são as duas espécies que resultam da segunda ionização do ácido carbónico em água? Resulta o íon carbonato, CO3 2-, e H3O+. Portanto, na versão 1, isso diz respeito à opção D. E, portanto, a 4.2.2 também já está resolvida. E passamos então rapidamente ao exercício número 5. Nas imediações de um lago, um vulcão entra em erupção com libertação de grandes quantidades de dióxido de enxofre, SO2. Este gás reage com o dioxigênio atmosférico, O2, transformando-se em trióxido de enxofre, SO3. Em sistema fechado, esta reação pode ser traduzida por 2SO2 gasoso mais O2 gasoso origina 2SO3 gasoso. 5.1. O gráfico da figura 4 representa o rendimento da reação de formação do SO3 a diferentes temperaturas, θ, em equilíbrio à pressão de uma atmosfera em sistema fechado. 5.1.1. A reação considerada no sentido direto é exotérmica ou endotérmica e a constante de equilíbrio à temperatura de 800 graus Celsius é inferior ou superior à constante de equilíbrio à temperatura de 400 graus Celsius. Bom, então nós estamos a verificar que à medida que a temperatura vai aumentando, a extensão da reação vai diminuindo. Significa que quando eu faço esta perturbação que é aumentar a temperatura, o sistema comporta-se no sentido em que a reação é endotérmica, que é para contrariar essa perturbação do aumento da temperatura. Ou seja, daqui eu concluo que a nossa reação é endotérmica no sentido inverso, e porque o equilíbrio está a deslocar-se à medida que a temperatura aumenta, está a deslocar-se no sentido inverso, e portanto no sentido direto a nossa reação é exotérmica. Isto leva-nos para a opção A ou para a opção C. Agora, a constante de equilíbrio à temperatura de 800 graus Celsius é inferior ou superior à constante de equilíbrio à temperatura de 400. Bom, eu estou a verificar que a 800 graus Celsius eu tenho menos produto, que é o SO3. Portanto, se eu tenho menos produto, ela é menos extensa no sentido direto e, portanto, a nossa constante de equilíbrio vai ser menor a 800 graus do que a 400 e, portanto, inferior. E isso, na versão 1, leva-nos para a hipótese A.
5.1.2. Preveja, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o que aconteceria ao rendimento de formação de SO3 se a uma temperatura constante a pressão aumentasse. Se nós mantivermos então a temperatura constante, o que vai acontecer é que, à medida que nós aumentarmos a pressão, o sistema vai querer evoluir no sentido de diminuir a pressão. Ora, onde é que eu diminuo a pressão? No sentido dos reagentes em que eu tenho 2 mol de SO2 mais 1 mol de O2, formando proporcionalmente 3 mol de gases, ou evoluindo no sentido dos produtos em que eu apenas tenho 2 mol de um determinado gás. No sentido em que eu tenho, quanto menos mol de gás tiver, eu menos pressão tenho dentro daquele recipiente. E, portanto, ele vai evoluir no sentido de ter menos pressão, ou seja, no sentido direto. E passamos então rapidamente a 5.2. A erupção de um vulcão pode libertar energia suficiente para vaporizar a água de um lago. Calcula a energia em unidades SI necessária para vaporizar 59.400 m3 de água no estado líquido à pressão atmosférica normal. Admita que nas condições indicadas a massa volúmica da água é 1,00 grama por centímetro cúbico, a temperatura inicial da água é 18,0 graus Celsius, a entalpia de vaporização da água é 2,26 vezes 10 ao cubo kJ por quilograma. Apresenta todos os cálculos efetuados. Então damos-nos duas etapas distintas neste exercício. Primeira coisa, nós temos que passar a água líquida de 18,0 graus Celsius para 100 graus Celsius no estado líquido. Depois, a segunda etapa é passar a água a 100 graus Celsius no estado líquido para ainda a 100 graus Celsius, mas no estado gasoso. Okay? Isto requer outro tipo de energia. Para aqui, vamos só fazer um aquecimento sem mudanças de fase. Portanto, o calor que eu tenho que fornecer à água é a massa vezes a capacidade térmica máxima vezes a variação de temperatura dos 18,0 para os 100 graus Celsius. A única coisa que me falta mesmo é a massa d'água. Portanto, vamos ter que fazer aqui um pequeno cálculo à parte só por causa da massa. Depois também vai ser útil aqui para este calor que eu tenho que fornecer, que é a massa vezes a entalpia de vaporização da água. Bom, então vamos lá. Só aqui temos um volume que é igual a 59.400 metros cúbicos e temos uma densidade que é 1,00 grama por centímetro cúbico. Agora, a nossa densidade é igual à massa sobre o volume e, portanto, a massa de água é a densidade a multiplicar pelo volume, mas cuidado com as unidades. Estes metros cúbicos têm que passar para centímetro cúbico. Portanto, eu vou multiplicar por 10 ao cubo para passar para decímetro cúbico e depois vou multiplicar outra vez por 10 ao cubo para passar para centímetro cúbico. Ou seja, fica 5, para já isto em notação científica, 5,94 vezes 10 à quarta, vezes 10 ao cubo, ou seja, vezes 10 à sexta, para passar isto para centímetro cúbico. Okay? Isto já vem em centímetro cúbico. Agora, a dividir, a multiplicar por 1,00 grama por centímetro cúbico, não vai fazer rigorosamente nada, portanto, mas é só para dizer que depois o nosso resultado vem em grama. Isto vai dar 5,94 vezes 10 elevado a 6 e 4, 10 grama. Mas isto é um cálculo em física e em física nós vamos utilizar o quilograma, portanto vamos passar isto para quilograma, fica 5,94 vezes 10 elevado a 10 menos 3, ou seja, isto vezes 10 a menos 3, que fica 10 à sétima quilograma. Portanto, e isto nós vamos utilizar aqui na massa. Fica 5,94 vezes 10 à sétima, multiplicado por esta capacidade térmica máxima da água, que é os habituais 4,18 vezes 10 ao cubo joule por quilograma por grau Celsius, multiplicado pela variação de temperatura, que é os 100 menos 18, e a gente põe isto logo tudo na calculadora. Eu já fiz o cálculo previamente, isto vai dar 2,036 vezes 10 elevado a 13 joule. Pronto. E agora vou utilizar esta mesma massa para aqui e o nosso calor para vaporizar esta água líquida já a 100 graus Celsius, aos quais eu tive que fornecer esta energia. Daqui sai, este calor vai ser 5,94 vezes 10 à sétima, multiplicado. E agora esta entalpia de vaporização vem 2,26 vezes 10 ao cubo, mas atenção, é kJ por quilograma.
Isto é em quilograma, mas eu queria que este calor viesse também em joule, então tenho que passar isto para joule, ou seja, vou multiplicar por 10 ao cubo também, para isto dar o calor em joule e não em quilojoule. Bom, então ficamos com o nosso calor a fornecer aqui vai ser 1,342 vezes 10 elevado a 14 joule. Isto só da vaporização, de 100 graus líquido para 100 graus na fase gasosa. E agora, finalmente, a energia total que eu tenho que fornecer para de 1 aquecer dos 18 até aos 100 no estado líquido, depois passar do estado líquido para o estado gasoso, vai ser esta energia mais esta. 2,036 vezes 10 elevado a 13, mais 1,342 vezes 10 elevado a 14, e isto dá 1,55 vezes 10 elevado a 14 joule, e é esta a nossa resposta. E, portanto, esta também já está. 5.3. A cinza vulcânica é responsável pela adição de íons metálicos à água em lagos e cursos de água. O hidróxido de ferro 2 é um sal pouco solúvel em água. O seu equilíbrio de solubilidade é expresso por FeOH2 no estado sólido, converte-se em ferro 2 mais aquoso, mais 2OH menos aquoso. O produto de solubilidade KPS é 4,10 vezes 10 a menos 15 à temperatura T. A solubilidade do hidróxido de ferro 2 em água à temperatura considerada é qual destas opções? Bom, então a expressão que está a constante de solubilidade nesta reação vai ser a concentração de ferro 2+, vezes a concentração do íon hidróxido, mas como o coeficiente estequiométrico é 2, isto vem ao quadrado. Okay? Agora, nós queremos a solubilidade. Este KS, nós temos aqui o número. A nossa solubilidade vai ser KS é igual a... No máximo, eu posso introduzir uma quantidade que eu vou denominar por S de íons de ferro na solução. Quando eu dissolvo íons de ferro na solução, eu vou produzir sempre o dobro da quantidade de íons de hidróxido. Portanto, esta solubilidade vem afetada, isto vai multiplicar, não é? E isto aqui é um 2S. 2 vezes a concentração disto aqui, ok? E pelo facto disto ser basicamente é uma constante de equilíbrio, portanto uma constante de solubilidade é uma constante de equilíbrio, né? Está aqui este coeficiente estequiométrico 2 e portanto isto tudo vai ao quadrado, ok? E a partir daqui basicamente é álgebra. Este KPS vai ser, isto fica 4S ao quadrado, portanto quadrado distribuído por 2 e pelo S, fica S vezes 4S ao quadrado, ou seja, KPS igual a S vezes S ao quadrado é S ao cubo, 4S ao cubo, 4 passa para aqui, a dividir, KPS sobre 4 é igual a S ao cubo, e portanto o nosso S é igual à raiz cúbica de KPS sobre 4. Portanto, a nossa solubilidade vai ser a raiz cúbica de 4,10 vezes 10 elevado a menos 15, isto tudo a dividir por 4. E, portanto, o resultado desta conta é 1,01 vezes 10 elevado a menos 5, e isto vai expressar em mol por decímetro cúbico, porque é uma concentração molar. Na versão 1, isto corresponde à hipótese C. E já estamos a fazer a 5.4. Para prever erupções vulcânicas, os cientistas monitorizam a atividade sísmica com sismógrafos. Os sismos geram, entre outros tipos de ondas transversais S e ondas longitudinais P. O epicentro de um sismo ocorre a 3.220 km de uma estação sismográfica, sendo as ondas S detectadas 4,8 minutos depois das ondas P. Admita uma propagação em linha reta e considere que as velocidades das ondas P e S se mantêm constantes durante o percurso. A velocidade de propagação das ondas P é 8,0 km por segundo. Qual é a velocidade de propagação das ondas S? Então temos que, para as ondas P, demoram um certo e determinado tempo T até serem detectadas. Mas as ondas S demoram T mais 4,8 minutos, porque foram detectadas 4,8 minutos depois. Isto no SI, portanto 4,8 multiplicado por 60 dá 288 segundos. Fica T mais 288 segundos para as ondas S. Agora, a velocidade de propagação das ondas P é a distância que elas viajam a dividir pelo tempo, este tempo aqui, este TP, ok? E isto é TP mais 4,8, TP, e portanto, daqui sai que o tempo de detecção das ondas P há de ser, eu passo este tempo aqui, passo a velocidade para aqui, fica a distância a dividir pela velocidade das ondas P,
E como esta velocidade já vem em km por segundo e a distância vem em km, eu não vou fazer a conversão para metros, vou utilizar os quilómetros. 3.220 km a dividir por 8,0 km por segundo e o resultado já me vem em segundo e isto vai dar 402,5 segundos. Okay? Para a velocidade das ondas S, que é aquilo que nós pretendemos saber, isto vai ser a distância percorrida, que é exatamente a mesma, são os mesmos 3.220 km, a dividir por T das ondas P mais os tais 288 segundos, que são os 4,8 minutos do nosso problema. Isto vai ser 3.220 km a dividir por 402,5 mais 288 e isto vem segundo. Portanto, este resultado aqui já me vai vir em km por segundo e isto, depois de introduzir na calculadora, vai ser 4,7 km por segundo, o que na versão 1 corresponde à opção C. E vamos então rapidamente para o exercício número 6. Num percurso pedestre no litoral algarvio, um rapaz encontra aos seus pés uma abertura na rocha. Ao olhar para o seu interior, observa que se trata de uma cavidade de desenvolvimento vertical de profundidade elevada sobre a água. Este tipo de cavidades designa-se algar. Pela abertura do algar, o rapaz deixa cair verticalmente uma pedra, como se representa na figura 5. 6.1. O som da pedra a bater na água é ouvido 3,0 segundos depois de a pedra ser largada. Admita que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que a resistência do ar é desprezável. Mostra que, para a distância percorrida h, a razão entre o tempo de queda tq da pedra e o tempo de propagação do som, ts, é 24. Ou seja, tq a dividir por ts é igual a 24. Então vamos lá começar a desenvolver o nosso raciocínio. Temos uma pedra que é largada de uma determinada altura e que atinge aqui a superfície da água e percorre uma certa e determinada distância h durante a queda. Depois, portanto, a pedra chega aqui, produz um som, ok, que percorre exatamente a mesma altura h. E, portanto, este tempo de queda vou designar por tq e este instante de subida do som vou designar por ts. Okay? O que nós sabemos, uma das coisas que nós sabemos é que o rapaz ouve o som da pedra a bater na água 3 segundos depois de ter largado. Ou seja, este tempo todo que a pedra demorou a cair juntamente com o tempo de propagação do som ao longo desta altura h, isto tudo junto dá 3. Ou seja, tq mais ts igual a 3,0 segundo. Okay? Portanto, isto vai ser-nos útil um pouco mais para a frente. Para já, vamos ver que equações é que nós temos à nossa disposição para caracterizar matematicamente este tempo de queda. Ora, isto é uma queda livre. Nós estamos a admitir que a resistência do ar é desprezável, portanto vamos pelas nossas equações normais do movimento uniformemente acelerado. Ou seja, o nosso y é igual a y0 mais v0t mais 1 meio de... A aceleração pode já indicar que é a aceleração gravítica vezes c ao quadrado. Em particular, este y0 vai passar para aqui, fica y menos y0, que é 1 delta y. Vai ser a nossa altura, ok? Portanto, em módulo, o módulo disto vai ser a altura, não é? Portanto, dependendo do referencial, este delta y pode ser positivo ou negativo, mas nós não vamos preocupar-nos muito com isso para já. Esta velocidade inicial é 0, portanto este termo anula-se, fica só 1 meio de g vezes c ao quadrado. Eu vou já substituir o g por 10, fica 1 meio de 10, fica 5 vezes c ao quadrado. Ok, portanto isto para o tempo de queda, portanto dá-nos que a nossa altura é 5 vezes o tempo de queda ao quadrado. Agora para o som, a propagação do som é feita através de um movimento uniforme e sabemos que, para esse efeito, a velocidade é igual à distância a dividir pelo tempo. Este é o tempo de propagação do som e esta distância, mais uma vez, é a nossa altura h. Portanto, ou seja, daqui sai que esta velocidade, nós já sabemos que é 340 metros por segundo, é igual a h sobre o tempo de propagação do som. Daqui sai que se eu passar este tempo de propagação do som para o outro lado, fica-nos h é igual a 340 vezes o tempo de propagação do som. Portanto, temos por um lado esta situação e esta aqui. Nós não sabemos exatamente quanto é que é a altura, não sabemos quanto é que é o tempo de queda e também não sabemos quanto é que é o tempo de propagação do som. Portanto,
sabemos aqui a altura é igual. Então vamos poder igualar estas duas equações. Ficamos com 5 tempo de queda ao quadrado é igual a 340 do tempo de propagação do som. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer tempo de queda a dividir pelo tempo de propagação do som. Então vamos passar isto para aqui a dividir. 5 vezes tq ao quadrado sobre ts é igual a 340. E este 5 está a multiplicar, agora passa para aqui a dividir. Fica 340 a dividir por 5. Ok? Portanto, isto já sai daqui. Ficamos com tempo de queda ao quadrado sobre tempo de propagação do som. E este número vai dar 68. Ok? Já fiz as contas previamente, que é para isto não ser particularmente... Este exercício demora um bocado a fazer. Agora, nós ainda não é bem isto que nós queremos. Nós não queremos tq ao quadrado a dividir por ts. Temos tq sobre ts e isto em particular não tem que dar 68, tem que dar 24. Bom, portanto aqui temos que socorrer-nos de outro tipo de equações para chegarmos lá. Em particular, o truque aqui é... Bom, não é muito estético, mas vamos fazer assim. O tempo de queda ao quadrado é o tempo de queda a multiplicar por si próprio. O tempo de queda vezes o tempo de queda dividido pelo tempo de propagação do som é igual a 68. Então vou passar um destes tempos de queda, vou passar para aqui e depois vou ter que arranjar uma maneira de o determinar. Portanto, sai daqui que o tempo de queda dividido pelo tempo de propagação do som vai ser 68 a dividir pelo tempo de queda da nossa pedra. Isto tem que dar um determinado número, de modo a que este 68 a dividir por esse número seja os nossos 24, né? Mas de qualquer forma nós temos que demonstrar exatamente isso. Então, o que é que nós vamos fazer? Agora é que nós vamos utilizar o facto de esta soma destes tempos aqui. E vamos fazer 5 tq ao quadrado é igual a 340 ts, por um lado. Por outro lado, tq é mais ts é igual a 3,0. Então, o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, se eu resolver esta equação em ordem ao tempo de propagação do som, fica igual a 3,0 menos tq. Agora posso substituir isto aqui. Vamos ficar com 5tq ao quadrado é igual a 340 a parênteses 3,0 menos tempo de queda. E agora vou fazer aqui uma distributiva. E isto vai-me ficar aqui com muito pouco espaço. 5t ao quadrado é igual a este 340 vezes 3 dá 1020. Menos 340 vezes o tempo de queda. Isto é uma equação quadrática. Isto é um tempo de queda aqui. Isto é uma equação quadrática. Portanto, eu vou passar tudo para o primeiro membro de forma ordenada. 5t de queda ao quadrado. Este menos 340 passa para o outro lado, passa positivo. 340 vezes o tempo de queda. Este 1020 passa a negativo. 1020. E isto tudo é igual a 0. Okay? E agora... o próximo objetivo é determinar precisamente estas soluções desta equação quadrática. Dá um bocadinho de trabalho, isto é feito na calculadora gráfica, dá-me duas soluções, uma das quais é negativa e eu vou desprezar por inteiro, portanto a solução positiva, portanto este tempo tem que ser um tempo, tem que ter decorrido um tempo positivo desde a largada da pedra até o rapaz ouvir o som e, portanto, qualquer um destes dois intervalos de tempo tem que ser positivo, né? Vai-nos dar aproximadamente 2,878,1778, ok? Em segundo. Pronto. A outra solução é negativa e nós vamos estudar. Portanto, se nós pegarmos neste valor aqui e introduzirmos aqui na nossa equação onde nós a deixamos 68 sobre o tempo de queda, em princípio isso já vai resolver a situação. Fica tempo de queda a dividir por tempo de propagação do som é 68 a dividir por 2,8781778, e isto depois de introduzir na calculadora dá 23,6.
mais ou menos a gente vai aproximar isto a 24. Portanto, arredondar as unidades fica a 24. Portanto, podiam ter colocado no exercício que este quociente é cerca de, ou aproximadamente 24. Portanto, dá-nos a sensação que é exatamente o número 24, mas não vai dar. Vai dar um número que é muito próximo do 24. Portanto, mas de qualquer forma está demonstrado, ainda de uma forma muito pouco estética, que o quociente entre o tempo de queda e o tempo de propagação do som é 24, ou seja, este tempo, a pedra demora aproximadamente 24 vezes mais a cair do que o som da pedra propagar-se uma vez que ela atinge a superfície da água. E pronto, este exercício está feito. E já estamos a fazer a 6.2. A queda vertical da pedra na superfície da água origina uma onda circular, tal como se representa na figura 6. Na imagem, as zonas mais claras correspondem a cristas e as zonas mais escuras correspondem a vales. Admite um diâmetro D de 3,0 metro. Entre o instante em que a pedra atinge a água e o instante em que a frente da onda atinge a margem, o intervalo de tempo decorrido é 3,0 segundo. A onda que se propaga na água tem A, uma frequência de 3,3 Hz, B, um comprimento de onda de 0,6 metros, C, uma frequência de 1,7 Hz ou D, um comprimento de onda de 1,0 metro. Bom, então vamos começar pelo comprimento de onda, que provavelmente será mais prático. Eu estou a verificar que entre o pico que existe no centro da nossa onda, onde foi originada a nossa onda, e a margem, existem 1, 2, 3, 4, 5 cristas. Okay? Então, significa que existem 5 ondas entre o centro da nossa perturbação e a margem. Qual é a distância que estas 5 ondas vão percorrer? Bom, há de ser um raio, há de ser metade do diâmetro, que é 1,5 metro. Então, se eu dividir a distância de 1,5 metro que elas percorrem pelas 5 ondas, então isto vai dar o nosso comprimento de onda e que vai dar 0,3 metro. Okay? Portanto, isto não corresponde nem à opção B, nem à opção D. Portanto, as opções que dizem respeito ao comprimento de onda estão eliminadas. Então, vamos ver então qual é realmente a frequência. Há de ser uma destas duas que aqui se encontram. E para irmos buscar a frequência, primeiro temos que, uma vez que nós sabemos que a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, portanto, a nossa frequenciazinha vai ser a velocidade a dividir pelo comprimento de onda, que já temos, que é 0,3 metros. Né? Agora temos que ir buscar a velocidade de propagação das ondas na superfície da água. Não é necessariamente aquela velocidade de propagação no som. Atenção. Então, o que é que nós temos? Mais uma vez, então, temos desde o centro da perturbação até chegar aqui à margem, foi percorrida uma distância de 1,5 metro e, de acordo com o nosso problema, este tempo é de 3,0 segundo, mais uma vez, 3,0 segundo. Então, daqui sai que a nossa velocidade é a distância percorrida naquele intervalo de tempo, isto é, portanto, a distância é 1,5 a dividir por 3,0, e uma vez que isto é metade disto, isto dá 0,5 metros por segundo. Portanto, a nossa velocidade de propagação da superfície, das ondas da superfície da água é 0,5 metros por segundo. Então, vamos basicamente colocar aqui 0,5 para a velocidade e quando fazemos esta conta, isto vai nos dar 1,6, nós vamos aproximar a 1,7 esta frequência, isto vem em metro por segundo, isto vem em metro, portanto isto vem por segundo, ou seja em hertz, ok? E isto leva-nos para a escolha da opção C, na versão 1. Portanto, esta já está resolvida. E já estamos a resolver o exercício número 7. Com o objetivo de determinar as características de uma pilha, um grupo de alunos montou um circuito elétrico constituído por uma pilha, uma resistência variável e um interruptor. Foram também instalados dois aparelhos de medida, um voltímetro e um amperímetro, tal como se esquematiza na figura 7. 7.1. O voltímetro é o aparelho de medida representado por X ou Y e está instalado em paralelo ou em série com a pilha. Ora bem, os voltímetros instalam-se sempre em paralelo com o componente do circuito cuja diferença de potencial nós pretendemos medir. Em particular, nós, como estamos a fazer o estudo da pilha, tem que estar ligado em paralelo com a pilha. Portanto, a única coisa que aqui se encontra no circuito que está ligado em paralelo e ligado aos terminais da pilha é o aparelho X, ok? E, como já tinha indicado, está ligado em paralelo. Portanto, vamos escolher a opção A na versão 1.
7.2. A força eletromotriz da pilha pode ser determinada antes da montagem do circuito através de uma única medição direta. Descreva esse procedimento e explique o seu fundamento. Ora bom, o procedimento em si consiste em ligar diretamente o nosso voltímetro aos terminais da pilha quando o circuito está aberto, ou seja, quando não existe nenhuma corrente a passar, porque a diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade da corrente que passa no circuito. Se o circuito estiver aberto, esta intensidade é zero e, portanto, isto tudo anula-se. E, portanto, a medição da diferença de potencial, idealmente, portanto, se este voltímetro for um voltímetro ideal, em que a resistência é tão elevada que não passa virtualmente nenhuma corrente quando nós ligamos o voltímetro aos sistemas da nossa pilha, então esta diferença de potencial vai coincidir com esta força eletromotriz, porque no circuito principal, de facto, não está a passar aqui nenhuma corrente e, portanto, este termo aqui é desprezável, isto basicamente vai para zero. E fica assim dado um fundamento teórico para o procedimento em questão. Portanto, a 7.2 também já está resolvida. E já estamos a fazer a 7.3. Na tabela seguinte estão registados os valores da diferença de potencial U e da corrente elétrica I medidos para cada valor de resistência elétrica introduzida no circuito. Ao traçar o gráfico de U em função de I, os alunos perceberam que um dos pares de valores experimentais não acompanhava a tendência linear dos restantes. Na determinação das características da pilha, decidiram eliminar esse par de valores. Apresenta as características da pilha com dois algarismos significativos. Na resposta, identifica o par de valores experimentais que os alunos eliminaram e apresenta a equação da reta de ajuste ao gráfico de U em função de I para os 5 ensaios considerados. Ora bem, para poupar um bocadinho de tempo, eu já introduzi os elementos nas listas da nossa calculadora. Atenção a quais são os dados que nós colocamos em qual das listas. Portanto, nós dizemos aqui que ao traçar o gráfico de U em função de I, portanto, eu quero que a intensidade da corrente seja o meu X e o U seja o meu Y. E, portanto, isto é a minha preferência pessoal, eu gosto mais de colocar na lista 1 os valores que vão para o X e na lista 2 os valores que vão para o Y. Porquê? Porque as calculadoras normalmente estão programadas para partir do princípio que, por defeito, isto vai acontecer, e claro que podemos modificar, mas neste caso nós não temos que fazer rigorosamente mais nada. Agora, como é que nós vamos ver qual destes pares de ordenados é que não correspondem? Bom, vamos aqui às funções estatísticas, aqui ao nosso statplot, e vamos dizer à calculadora para ativar estas opções. Então já está aqui ON, tem um gráfico do tipo pontos, portanto a cor é relevante, e agora vamos só aqui ao gráfico ver uma representação gráfica daquilo que está nas listas. E quando nós fazemos isso, salta imediatamente à vista que da nossa lista o quarto elemento, a partir, portanto, a contar do x igual a 0, no 2 do x igual a 0, o nosso quarto elemento da lista está muito abaixo dos valores que os outros estão praticamente acima de uma linha reta. Portanto, é este o valor que nós vamos eliminar. Portanto, agora vamos à tabela do enunciado e ver qual é o que corresponde ao quarto elemento por ordem crescente a partir do x, ou seja, a partir da intensidade, da primeira intensidade da corrente, e vamos eliminar esse valor. Pronto. E regressamos então às nossas listas e vamos calcular, sem este par ordenado, vamos depois então calcular a nossa regressão linear. Então agora, voltando às nossas listas estatísticas, portanto, nós tínhamos verificado que este quarto elemento vai ser retirado daqui, portanto, isto vai ser eliminado, e, portanto, o valor correspondente que é 6,01 também. Portanto, agora esta nova lista só com estes 5 elementos é que vai então ser sujeita ao nosso tratamento estatístico da regressão linear. Portanto, a partir daqui é o Stat, vamos à opção Calc, regressão número 4, line reg do tipo AX mais B. Ok, confirmar que a lista X corresponde a L1, a lista Y corresponde a L2, pode não estar de acordo. E vamos aqui ao calcular. E cá está. Obtemos então que o nosso declive vai ser menos 4,28.
ok? E o B vai ser aproximadamente 8,91. E pronto, eu já tenho aqui os parâmetros para apresentar a nossa reta de regressão linear. E portanto já temos aqui no papel todos os dados que nós vamos retirar à calculadora. Portanto o dado que nós vamos eliminar e o resultado da regressão linear. A partir daqui, basicamente é só mesmo que teoria. Nós já sabemos que o declive desta reta, portanto, a reta de ajuste que passa por aqui vai ter um declive que corresponde. Já sabemos que o dividir por I dá a resistência. Em particular, esta resistência vai ser a resistência interna da nossa pilha. E nós já sabemos também que a diferença de potencial é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade da corrente. Pelo que esta resistência corresponde ao nosso declive. Atenção, por causa deste sinal de menos, na realidade a nossa resistência interna é 4. Atenção, isto depois tem dois algarismos significativos, portanto 4,3 volt, peço desculpa, ohm, e a nossa força eletromotriz então tem os 8,9, agora sim, volt. Portanto, a equação em questão fica que U vai ser igual a força eletromotriz, portanto 8,9 menos 4,28 e cá está. Portanto, a 7.3 também já está respondida. E está então resolvido este exame. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários que eu assim que puder respondo. Olá, antes de ir aqui só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!